Olá, galerinha do nono ano. E aí, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior. Nós estamos no capítulo 4, certo? Estamos falando sobre globalização e meio ambiente. E a nossa aula de hoje será na página 66. Podem pegar o material de vocês, coloquem aí na página 66. Nossa aula de hoje, nós teremos um convidado especial. Já eu apresentarei para vocês. Então, como eu já tinha comentado, a aula é sobre aquecimento global. Então, o que é esse aquecimento global? Vocês observam aí duas imagens. Uma imagem é a vegetação toda linda, com a pessoa segurando aí o globo, uma mão segurando o globo, e uma imagem toda perfeitinha, linda, maravilhosa. E aí vocês observam outra imagem, Aí as temperaturas elevadas, parecendo que a Terra está queimando. É uma representação. A imagem é uma representação do conteúdo aquecimento global. Então, como eu falei, o que é esse aquecimento global? É compreendido como processo de aumento das temperaturas médias do oceano e da atmosfera da Terra. Esse tema possui discordâncias, por isso, compreender as consequências, causas de diferentes pontos de vista é muito importante para o dia a dia de vocês, quando vocês forem responder uma prova de vestibular, responder uma prova no colégio. Então, é muito importante. Existem várias divergências. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas causas, algumas consequências e algumas curiosidades. O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra, ocorrido desde o meio do século XX, e que deverá continuar no século XXI, o que nós já estamos vivendo. Então, segundo o quarto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas de 2007, a temperatura na superfície aumentou 0,18 graus Celsius durante o século XX. Então, nós estamos observando que o tempo vai passando, a poluição vai aumentando e essa temperatura sempre aumentando. Como e quando começou? Então, os especialistas, eles dizem que desde a Revolução Industrial, no século XIX, começou o aquecimento global, mas era insignificante. Então, eles não tinham tanta preocupação. A sociedade de consumo foi crescendo, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas aumentando, sendo lançados na atmosfera, principalmente nos últimos 30 anos, quando os primeiros ambientalistas deram sinais de alerta. O primeiro encontro ambientalista foi na Noruega, em 1972. E já se falava em aquecimento global, camada de ozônio, desmatamento. Vocês já estudaram, Nós já estudamos sobre isso. Falamos sobre sociedade de consumo, sobre todo esse aumento do consumo de produtos que gera lixo, o desmatamento, as queimadas, tudo isso vem ocasionando para este aquecimento global. O global vai aumentando as temperaturas e vai aquecendo mais ainda o planeta. Hoje, como eu falei para vocês no início da aula, nós temos uma participação agora especial do professor Wellison. Ele já deu aula para vocês. Ele é professor de biologia, Então eu espero que vocês gostem. Ele vai dar uma palavrinha com vocês aí sobre um pouquinho sobre aquecimento global. Fique aí agora com o professor Wellison. Vamos lá, professor Wellison, capricha aí, viu? E aí, turminha, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Todos vocês já me conhecem, Sou o professor Wellison da disciplina de Ciências, Recebi essa oportunidade de falar de um assunto tão atual com vocês, vindo da professora Isana. Desde já eu já quero agradecer a oportunidade, viu, Isana, e a todos vocês por me permitir falar desse assunto tão atual para todos vocês, não é isso? Mas o aquecimento global, ele se deu, Isana já falou uma parte aí, que veio lá desde a Revolução Industrial, e ele vem sendo, digamos assim, discutido, com toda a sociedade na nossa atualidade. E ele é um assunto que a gente não pode deixar passar batido. A gente tem que discutir e mudar as nossas atitudes para que a gente possa ter lá na frente um planeta diferente. Não é isso? Mas vamos entender melhor essa questão do aquecimento global. Antes do aquecimento global, eu quero contar um pouquinho sobre essa questão do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito que o planeta
já tem, né? E ele é feito a partir dos raios solares. Quando ele incide sobre o planeta, você pode perceber aqui, ele reflete, o planeta reflete os raios que batem na atmosfera e volta para a Terra. Então, isso mantém aqui uma temperatura adequada para que todos nós, seres vivos, né, não só o homem, como todos os outros, consigam sobreviver de uma maneira adequada, né? Então, o efeito estufa, ele é bom, né? Agora, o aquecimento global é quando essa temperatura ela ultrapassa as médias que a gente precisa. Isso aí torna-se um problema, né? O planeta aqui, não, a galáxia, ela é extremamente fria. Porém, a nossa atmosfera, juntamente com esse efeito aqui, o efeito estufa, faz com que ela fique numa temperatura adequada, né? Depois da Revolução Industrial, essa temperatura, as chaminés de fábrica, né? O monóxido de carbono liberado pelas chaminés de fábrica e também pelos escapamentos dos automóveis, né, a queima de combustíveis fósseis, enfim, a produção de energia, né, enfim, todos esses efeitos fizeram com que o monóxido de carbono aquecesse mais o planeta, além do que o que nós precisamos, né, que o efeito estufa já faz isso. Então, isso tem se intensificado mais e tem provocado vários desastres ambientais, do qual nós chamamos, né, muitas das vezes, que é os efeitos desse aquecimento global, ok? Então, vamos entender melhor como é que se dá esses efeitos do aquecimento global. Um deles está aqui, olha, o derretimento de geleiras, né? Nos polos do planeta, tanto no Ártico quanto na Antártida, mais precisamente na Antártida, por ser um pouco maior, né? O degelo vai fazer com que o nível dos oceanos aumente. Como é que isso acontece? Ou seja, o gelo derrete, a água simplesmente se acumula e começa a correr no seu percurso normal nos rios. Todo rio deságua no mar. Então, significa dizer que o nível dos oceanos vai aumentar. Isso é um problema, principalmente para cidades litorâneas. E olha que o nosso país tem uma grande extensão, né, de litoral, uma faixa litorânea muito grande. Isso é um problema. Estima-se que parte desse litoral vai ser inundado, né? Em 2100, há uma pesquisa, né, que se nós não fizermos nada agora, em 2100, parte do nosso litoral vai ser inundada e a gente pode perder, né, uma grande área litorânea aí. E lembre-se, a maioria das cidades brasileiras, elas estão nas encostas. Uma delas é a nossa capital, né? Imagine você perder, né, um cenário como esse, a nossa orla, incrível orla. Aqui do lado você já está visualizando o oceano. Se o nível dessa água continuar aumentando, é óbvio que essa água que está aqui hoje, ela vai passar para cá, né? E nós vamos perder o nosso litoral. Vamos ter que mudar toda uma paisagem por causa das consequências desse aquecimento global. Uma dessas consequências é o aumento do nível dos oceanos, né, o qual todos os litorais mundo afora vai sofrer muito. Eu falo apenas do nosso porque nós também temos, né, que a perder se isso acontecer. Então, até 2100 a gente precisa, né, estima-se que se nada for feito agora, né, em 2100 parte desse litoral aí vai desaparecer. Um deles também, né, a pesquisa enfatiza muito a questão do litoral do Rio de Janeiro, o litoral carioca, né, por ser uma zona um pouco mais baixa, ele tende a desaparecer primeiro, né? Isso é bem preocupante e a gente precisa fazer algo agora, tá ok? Outra consequência desse aquecimento global é a desertificação, certo? O crescimento, o surgimento de vários desertos. Professor, por que desertos? Porque simplesmente eu já tenho uma temperatura adequada, né, que se a gente colocar aqui no nosso Nordeste, você vai perceber que as temperaturas são altíssimas, né? Imagine agora essa temperatura intensificando mais e aumentando mais, ou seja, não tem como os vegetais conseguir sobreviver, e muito menos os animais desses lugares. Ou seja, lugares que são, digamos assim, altamente produtivos começam agora a ficar mais desérticos por causa do aumento dessa temperatura. Isso também é uma consequência desse aquecimento global. Isso não é legal porque vai afetar diretamente na alimentação, né, dos povos e dos animais. Isso acaba provocando um desequilíbrio ecológico. Ok? Outra questão da consequência é a alteração nas correntes marítimas. E quando eu tenho alteração nas correntes marítimas, parte dos mares que são mais frios, aqui olha, na região no Oceano Glacial Ártico e no Antártico, eles começam agora a ter, digamos assim, uma temperatura mais de águas quentes, e isso também vai prejudicar. Outra questão aqui que vai prejudicar também no aumento, né, dessa temperatura nos oceanos, além da alteração das correntes marítimas, nós também vamos perder essa biodiversidade. Por quê? Porque animais, né, que vivem aqui, principalmente nos recifes de corais, e também as esponjas do mar, elas são sensíveis a esse aumento da temperatura.
e parte dessas esponjas morrendo, os quinidários também morrem, né? Os pólipos, que a gente chama de medusas, de anêmonas, começam a morrer. Isso faz com que esses peixes que vivem aqui nos recifes de corais comecem a desaparecer, provocando também um desequilíbrio no oceano. E se eu provoco um desequilíbrio no oceano, eu também vou provocar um desequilíbrio na questão da alimentação, visto que muitas populações fazem uso da pesca, né? Isso também não é interessante. Veja, eu já mostrei para vocês 3 consequências desse aquecimento global. Por isso, é bom a gente repensar as nossas atitudes, né? Outra consequência aqui, e aconteceu, né, por esses dias lá no sul do país, né, o aumento do número e a intensificação aí de furacões, né, de ciclones, de tufões e de muitas tempestades, né? Ondas de calor também são provocadas a partir desse aquecimento global, né? Aqui no sul do país aconteceu por esses dias, né, semanas atrás, aconteceu que um ciclone bomba atingiu, né, a região do sul do país e provocou vários desastres, né? Uma situação complicada, né? Você pode até imaginar assim pelo jornal, mas é só no sul do país, isso pode acontecer em vários lugares. Depende muito de como essa consequência tem se intensificado, né, mundo afora. Imagina uma imagem dessa. Isso aqui é uma situação assim difícil de você observar, né? Você olha assim a imagem e diz, meu Deus, e agora? Como as coisas vão se processar aqui? Né? E estar numa situação dessa é complicadíssimo, porque você não sabe o que pode acontecer. É uma tempestade que você não controla. Né? Isso também é consequência do aquecimento global, né? Ventos fortes, tempestades. E lembre-se, ondas de calor. Essas ondas de calor, elas atingem muito a região da Europa, né? Como um todo. Essas ondas de calor, elas atingem muito aquelas regiões. Tá ok? Isso são algumas consequências desse aquecimento global. Outra é como evitar. Gente, se eu falei de consequências, eu também posso falar de como evitar. Como evitar é muito simples. Poupar água é uma das situações que você pode simplesmente evitar muito essas ondas de aquecimento global, né? Reciclar, recicle tudo. Aí na nossa cidade nós temos aí uma cooperativa de reciclagem, né? Leve o seu material até eles reciclam. E ao reciclar, esse material vai retornar para você, né, com outros produtos, mas eu não vou exigir do meio ambiente uma nova matéria-prima, não vou extrair do meio ambiente, eu estou reciclando aquilo que já existia. Isso é importantíssimo. Reduzir. É muito comum nós consumimos e continuarmos consumindo. Às vezes tem coisas que você compra que nem precisa. Então, reduzir é essencial. Compre o necessário. Eu preciso, vou lá e compro. Certo? E quando quebrar, e quando não me servir, eu vou e coloco nessas cooperativas para fazer a reciclagem, né? Reutilizar. Reutilize muitas coisas. Tem coisas na nossa casa que a gente pode fazer, né? E podemos reutilizar várias e várias e várias vezes, né? Usar mais veículos ecológicos, essa questão aqui é interessante, né? No Brasil, estão estudando aí um ônibus híbrido, né? Digamos assim, ele funciona a partir de hidrogênio, né? E ele não emite nenhuma partícula de monóxido de carbono, porque ele não funciona a partir de combustíveis fósseis, né? Também está para entrar aqui no Brasil, algumas concessionárias já estão vendendo, mas vão intensificar mais, que são os carros híbridos, né? Alguns modelos elétricos e outros que vão funcionar a partir de outros combustíveis, né? E isso vai ajudar muito nessa questão do aquecimento global, né? Andar mais de transporte público. Quando você anda de transporte público, você evita usar o seu carro. Se você evita usar o seu carro, você também evita gastar combustível e emitir micropartículas, né, de monóxido de carbono no ar. Porque quando eu faço o uso desse carro, eu simplesmente emito micropartículas. E se eu faço isso, outros fazendo a mesma coisa, isso se intensifica, né, em algo gigantesco que acaba culminando nesse aquecimento global. Então, eu posso evitar fazer isso, sim. Andar aqui, olha, de transporte público, né, usar mais, digamos assim, outras alternativas. Aqui, olha, a bicicleta é uma das alternativas incríveis e, diga-se de passagem, a nossa capital tem uma das maiores, né, malhas de ciclovias do país. Isso é benéfico, isso é bom. Aí o nosso município, as pessoas têm o costume de andar muito de bicicleta, isso é bom também. Primeiro, porque você já faz uma atividade física. Segundo, porque você não está emitindo, né, não está contribuindo para esse aquecimento global, tá certo? E
poupe água. Isso é importantíssimo para que para que nós possamos ter um planeta melhor e diferenciado, certo? Aqui outro, olha, trocar lâmpadas. Troquem as lâmpadas de vocês. Ou seja, se a minha lâmpada é uma lâmpada que consome muito, troque por lâmpadas alternativas, lâmpadas de LED que consomem menos, né? Sacolas plásticas e embalagens, evite, né, pegar muitos produtos com muitas sacolas, né? Coloque o máximo de produtos em uma das sacolas para não ter que usar várias e várias sacolas, certo? Evitar o uso, né, do ar condicionado, sempre que estiver num ambiente, abram as portas, deixe o ar fluir, né, para que você evite a compra desse ar-condicionado. E se fizer essa compra, lembre-se que no mercado tem ar-condicionados mais eficientes e menos poluentes. Tá? Ele vai evitar, né, produzir muito, ele vai funcionar normal, só que ele vai consumir pouca energia, ok? O reflorestamento é importantíssimo. Olha, deixa eu contar aqui algo. Né? Há uma preocupação muito grande com a Amazônia. Se a gente perde a Amazônia, os rios voadores, ou seja, a umidade não vai para o ar e não vai chover, principalmente no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Isso é importantíssimo que chova nessas localidades, porque vai alimentar grandes bacias hidrográficas, né, das quais, né, a bacia da Platina, que fica ali na região sudeste, que alimenta a usina de Itaipu, que é uma das principais do país na produção de energia elétrica. Então, se eu deixo, né, se não chove nessas regiões, fica complicado essas usinas funcionarem e isso vai ter um déficit, né, de eletricidade naquelas regiões. Então, é importantíssimo, sim, o reflorestamento e manter as florestas vivas, né, manter as florestas de pé, vamos colocar assim, e a Amazônia de pé também. E apostar sempre em energias renováveis, né, gente? A energia eólica, né, feita a partir dos ventos, o nosso estado também é produtor dessa energia, mas nós também temos no nosso município alguns comércios que já têm aí as placas de energia fotovoltaica que estão produzindo o tempo todo energia a partir da energia solar. Isso é bem interessante. Até carregadores de celulares já desenvolveram carregadores de celulares, vocês podem procurar no comércio, eles já existem, certo? Carregadores de celulares que vão carregar o seu celular a partir da energia solar. Ele tem uma plaquinha que ele capta a energia do sol e transfere essa energia para dentro do seu celular. Isso é bem interessante e vai ajudar muito, tá certo? Então, aposte sempre nas energias renováveis, é uma das formas de evitar, né, essa propagação aí, esse alto consumo de energia. Todas as vezes que a gente consome outros tipos de energia, principalmente a energia vinda das termoelétricas, que são feitas a partir de combustíveis fósseis, a gente vai estar emitindo mais monóxido de carbono na atmosfera. E se isso acontece, eu contribuo para o aquecimento global. Então, quando eu aposto em lâmpadas, né, a troca de lâmpadas por lâmpadas de LED, sacolas plásticas, né, evitar o uso desses ar-condicionados, o reflorestamento, apostar sempre em energias renováveis, eu vou consumir menos e vou consumir consciente. Tranquilo até aqui? Então, beijo no coração de vocês. Isana, segue daí. Muito obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus, tá certo, gente? Tchau, gente. Tranquilo até aqui, galerinha? Então, muito obrigado pela oportunidade. Isana, um beijo no seu coração, um beijo no coração dessa turminha, né? Que eu gosto muito. Passamos aqui um mês, não foi isso? E tranquilo até aqui, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Isana, muito obrigada pela oportunidade, tá? De falar aqui para essa galerinha. Tava morrendo de saudade de vocês. Passamos um mês juntos, não é isso? Mas vai seguindo, segue daí. Obrigado. Tranquilo até aqui? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Você fica agora com a professora Isana. Isana, segue daí, né? Um beijo no coração de vocês, tá bom, galerinha? Tranquilo até aqui, gente? Tudo tranquilo até aqui, gente? Tudo certinho? Então, fiquem agora com a professora de vocês, eu jogo a bola aí para vocês, Ana, né? Muito obrigado pela oportunidade e um beijo carinhoso em todos vocês, tá bom? Valeu! E aí, galera, gostaram? O professor agora trabalhou sobre consequências, né? Falou aí como evitar, colocou vários exemplos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da participação, mais que especial.
Então, eu vou dar continuidade ao conteúdo, certo? Falando sobre um pouquinho das curiosidades. Então, todos os dias, cada família produz em média de 3 sacos de lixo. O peso das embalagens dos alimentos é superior ao peso dos alimentos embalados em alguns casos. Vocês lembram nas aulas passadas que nós falamos sobre o acúmulo de lixo, sobre o consumo, e aí gerando o quê? Lixo. Existe cerca de 750 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Principalmente isso acontece em países ricos, onde a produção de lixo é muito grande, onde o consumo é muito acelerado. Todos os anos, devido à falta de água, formam-se desertos com cerca de 200 metros cúbicos. Então, vocês imaginem a necessidade que a indústria tem de matéria-prima. Então, vai cortando árvores e aí vai gerando o quê? Desertos. Então, se você não cuida com a falta de água, você desmata e não tem condições de suprir a necessidade daquela terra, vai gerando certo deserto, vai ficando desertificado. Curiosidades, continuando sobre as curiosidades. Então, 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer no final do século. Vocês sabem, isso é um conteúdo muito trabalhado, existem várias reportagens, né, várias notícias na internet, até mesmo na televisão, passa várias e várias notícias que sempre vem aumentando esse desmatamento. O corte das árvores da Amazônia vem aumentando em um nível muito acelerado. 58% das espécies em terra e no mar vão ser extintas nas próximas décadas. Então, todas essas questões de corte, né, o animal ele fica sem condições, né, de sobreviver, ele tenta se adaptar em outro ambiente, mas nem todos conseguem se adaptar, né, tem todas as dificuldades de adaptação. Então, por isso, muitos, né, acabam morrendo, e aí eles têm uma estimativa, né, de 58% nas próximas décadas, eles vão desaparecendo, vão ser extintas. A temperatura média global deve subir 2 a 4,5 graus até o final deste século. Então, vocês sabem que as temperaturas vêm aumentando. A cada ano que passa, a temperatura vem aumentando. Por quê? Por causa de toda essa poluição, de todo esse desgaste do meio ambiente. A população acaba não cuidando. Os empresários pensam em quê? Em poluir, em consumir, em gerar o quê? Em fabricar. E as pessoas estão sempre consumindo, gerando lixo. Então, causando várias consequências aí no meio ambiente. Nós estamos, né, sofrendo a cada ano que passa, estamos sofrendo todas essas consequências. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi sobre aquecimento global. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo e falar também sobre as mudanças climáticas. Então, fiquem em casa, se cuidem. Se precisarem sair, que façam toda a higienização necessária. Não esqueçam de deixar o like, curtir, comentar, colocar o nome de vocês e lembre que eu tenho uma atividade aí na descrição do vídeo. Não esqueçam de fazer. Participe. Um forte abraço. Tchau, tchau. E a minha mensagem é: fique em casa.